Olá, mulheres despertas. Que alegria ter vocês. Mais um episódio. Hoje o episódio está muito especial. Nós vamos falar sobre a inteligência emocional e o coração da mulher cristã. Então fica com a gente até o final. Eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para fazer hoje. De antemão já desejo que seja um papo edificante, um papo que realmente seja uma conversa bem leve e que toque o seu coração, para que você ouça não aquilo que você quer, talvez, mas aquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração. Para isso, eu tô com uma convidada super especial aqui, Gabi. Muito Gratidão. obrigada por ter aceito o convite. Obrigada. Gente, a Gabi é especialista em inteligência emocional feminina e foi de Deus mesmo, porque eu falei com ela e ela topou na hora, e eu nem imaginava, a gente nem se conhecia e já tive uma conexão absurda. O Senhor faz isso, né? Glória a Deus por isso. Ele não une pessoas, né? Ele une Une propósitos. propósitos, é verdade. Gabi, se apresenta pra gente, então. Eu sei que você tem um curso Curadas para Curar, e Tenho. eu quero saber um pouquinho dele, já tô aqui interessada. Mas como que você começou a trabalhar com esse tema, assim, de inteligência emocional? Conta pra gente um pouquinho de você. Eu falo que crises são oportunidades disfarçadas, né? E o Senhor, ele me encontrou na minha crise, no meio da minha crise. E de antemão, né, eu me chamo Gabriela Tomás, eu sou especialista em inteligência emocional, como a Arielle falou, e o meu processo todo iniciou desde a minha infância, quando eu comecei a passar por muitos processos de bullying. Isso é muito comum, né, Arielle? Assim, muitas pessoas passam por isso. Só que eu falo que o bullying, ele não encontra um lugar no coração da criança quando essa criança ela está inserida dentro de um lar onde ela possui ali palavras de validação, onde as pessoas ali realmente estejam totalmente voltadas para validar o caráter dessa criança, a identidade. No meu caso, não foi muito assim. Por mais que os meus pais tenham sido sempre maravilhosos, a nível mesmo de amor, de cuidado e de carinho, a gente sempre teve muita dificuldade de comunicação. Esse era, assim, o ponto auge que realmente o bullying entrou dentro de mim de uma maneira muito destruidora. E não era apenas a nível do colégio, mas também no meu meio familiar. Né, assim, quem tem primos mais velhos, irmãos mais velhos, sabe que a gente já nasce ali curtido no bullying, né? É, não tem jeito, Não né? tem como. São realmente piadas, várias coisas. Então, dentro desse processo, tudo aquilo que eu ouvia no meu meio social, né? Porque o meio social da criança é o quê? O colégio. Era reforçado no meu meio de parentescos, né? E ele não era negativado dentro de casa, né? Porque a gente tinha essa dificuldade de A comunicação. criação de personalidade é sempre na infância, né? Não tem Total. jeito. Fecha aos 7 anos, nessa primeira lacuna, e depois aos 14. E ali, nesse processo, eu cresci achando que eu não era nada, que eu não era ninguém, eu tinha uma baixa autoestima, eu tinha muita insegurança, eu não conseguia me ver como uma pessoa que realmente poderia ter coisas boas na vida, né? Teve até uma tia minha, e eu faço até aqui um parêntese, eu acredito fortemente de que ela não fazia isso de uma forma proposital, sabe, Arielle? Assim, era algo que ela achava que estava fazendo até o bem. Mas ela repetia pra mim, sempre que eu tinha algum tipo de esboçar algum sentimento, ela falava: Olha, Gabriela, você é preta, pobre e feia. Quanto mais você Nossa, chora, mais feia você fica. Então, pesado, né? Meu muito. Deus. Quando eu cresci ouvindo isso, aquilo ali foi reforçando no meu caráter, na minha identidade, e eu cresci achando que eu era tudo isso. E é importante a gente falar isso também, né, Gabi? Porque a importância, assim, Deus ele fala muito comigo sobre as casas, né? Muito é Sim, falado sobre esse novo avivamento, e eu sinto muito forte no meu coração que esse novo avivamento começa conosco, mulheres, e sim, dentro das nossas casas, porque é ali que nós criamos seres humanos saudáveis para colocar no mundo. com E toda as certeza. pessoas negligenciam muito o papel da família, né? Então isso é uma coisa que é muito reforçado assim no meu caráter. Eu venho de família cristã e Uhum. dentro de casa assim, sempre tive diferente de você, eu sempre fui muito validada, meus pais sempre tiveram esse suporte muito bom, mas a minha comunicação com a minha mãe também era um pouco difícil. Então eu acho que isso me acarretou algumas coisas posteriores, sabe? Sim, sim. Depois, né, na minha adolescência e depois na fase adulta. Mas Deus ele fala muito comigo sobre esse avivamento familiar. Eu acredito. Eu acredito porque nós estamos criando filhos saudáveis. Exato. A partir da nossa dor nasce um propósito e um chamado. E como você falou, a sua mãe, né? A mãe, ela é responsável pela formação da identidade. Ela é o colo, ela é aquele carinho, o ninho, né, digamos assim. No Porto Seguro, né? Exatamente. O pai, ele é responsável por lançar aquele filho para a vida.
E a mãe é aquele que aconchega, é aquela que aconchega, né? Então, quando você tem uma dificuldade com essa figura, a sua identidade ela não é tão firmada assim. Fica distorcido. Fica totalmente distorcido, né? E quando você tem uma dificuldade com a figura paterna, além de você ser uma pessoa mais medrosa, aquela pessoa mais comedida, de você não conseguir se arriscar, você também tem muita dificuldade de enxergar Deus como pai. Né? Então, são vários níveis onde Satanás ele vai utilizando do meio familiar doente, porque eu falo assim, os nossos pais, eles deram o melhor que eles puderam dar. Era o que eles tinham, né? Eles tinham isso. E de maneira nenhuma, eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe já começa a vida ali achando que realmente quer dar o pior para os filhos. Não vem com um manual. A gente que é mãe sabe disso. A gente erra tentando acertar. Com certeza. Só que nesse processo, você precisa também entender que as suas feridas não podem ser projetadas. É também uma responsabilidade emocional com os teus filhos você dar o seu melhor. E isso inclui você também curar suas chagas. Com certeza. Até porque essa parte de curar o que a gente tem, né, é muito importante para a gente romper o que vai vir depois, né? Com certeza. Você falou sobre a diferença, né, sobre o pai e a mãe, o papel do pai e da mãe. Uhum. E eu me considero e sempre fui uma pessoa muito corajosa. Então, se você falasse para mim, faz isso, tô fazendo. Até hoje é assim. Quando eu renunciei minha profissão, minhas amigas, como assim? Mas do nada, gente, mandou, tô fazendo. Nunca é do nada. Nunca é do nada, porque as pessoas não sabem, né? Exato. Então, mas nessa parte de identidade, sempre teve alguma coisa ali, assim, para ser ajustada. E é onde Deus, ele pega a gente na curva, né? Não tem como enlaça, fugir. né? Ele enlaça a gente. E é verdade. E, Gabi, de forma, assim, mais sucinta, breve, o que seria a inteligência emocional e os principais pilares dela para a mulher? Uhum. A inteligência emocional, existe um tabu, né, que fala-se realmente muito em cima dela. Mas, de modo geral, é você conseguir equalizar o que você sente. Porque existe uma interpretação, né, sobre sentimento e emoção. Porque se a gente for olhar a nível fisiológico, né, quando você está diante ali de um cachorro raivoso, digamos ali um pitbull saiu da coleira e você viu que ele vai para cima de você, o que acontece a nível fisiológico? Sua pupila vai dilatar, seu coração vai dar o taquicardia, você vai começar a suar e você vai ter aquele instinto ali de luta ou fuga, naturalmente. Sim. E quando você também interpreta, né, quando você olha também uma pessoa que você está apaixonada, aquele frio na barriga, quais são as sensações fisiológicas também? Pupila dilata, o coração também tem o taquicardia, você também tem uma sudorese, dependendo do nível de intensidade desse amor, dessa paixão, e o que vai ditar é a interpretação que você vai dar para aquilo ali que você está sentindo. E isso traz realmente o significado das emoções. Você vai interpretar se aquilo ali é algo positivo ou negativo, baseado em quê? Nas suas feridas emocionais que você carrega desde a sua infância. Então, ter inteligência emocional hoje é você conseguir equalizar e dar uma boa interpretação com aquilo que você está sentindo. A gente precisa entender que as emoções são naturais. É normal a gente ter raiva. E sempre vai ter, né? Sempre vai ter. O que você precisa é ter equilíbrio naquilo que você está sentindo. Eu falo muito isso, que Deus, ele é equilíbrio, né? A partir do momento que o Espírito Santo, ele entra nas nossas emoções, ele equilibra. Então, tem gente que fala, mas eu ainda sinto raiva. Mas você vai sentir para sempre, né? Você tem que sentir, é natural, é fisiológico, é o que você falou. E eu acredito muito, assim, que pra gente tratar as nossas emoções, né, toda a parte emocional, nós precisamos de um destravar espiritual. É necessário. Porque tem alguns lugares, e eu falo até por minha história, sabe? Tem alguns lugares que terapia não chega, remédio não chega, que é só o Espírito Santo destravando para que você consiga tratar. Porque tem muita coisa que fica no nosso subconsciente, Sim, né? sim. E o nosso inconsciente, a gente não tem acesso a ele, mas o Espírito Santo tem. E aí, quando você toma consciência daquilo, é que você consegue fazer alguma coisa. Tô errada? Não, tá certíssimo. É exatamente esse o ponto. A gente precisa entender que a terapia tem ali o seu lugar de fala e é extremamente necessário. Com certeza. Quando a gente fala também de depressão, é necessário, às vezes, uma intervenção, sim, profissional, com uso de medicamento. Sim. Não em todos os casos. Porém, essa cura, essa angústia, esse vazio de alma, a única coisa que preenche é Jesus. É a presença do Espírito Santo. Não adianta você querer correr para tudo, né? E depois, realmente, desse encontro com Jesus, o nível de importância da inteligência emocional é no topo. Porque nós somos uma Bíblia lida. Se você se diz cristã e você é uma mulher desequilibrada nas suas emoções,
Se você é uma mulher que quando você senta à mesa, o seu papo é maledicente, se você, ao invés de levantar a coroa, né, de uma mulher que tá ali, você sente que quer que ela realmente caia, se você quer o pior dela para que você se sinta melhor, você ainda não conhece a Cristo. Porque nós somos seguidoras de Jesus. E por ser seguidoras de Jesus, nós temos que buscar ao máximo nos parecer com Ele. E parecer com Ele é ter inteligência emocional. É você ter equilíbrio naquilo que você sente e você fazer o gerenciamento daquilo que você está sentindo. A raiva é natural, só que não é porque você sente que você vai ser entregue a ela. Assim como diz na palavra sobre a ira, assim como diz sobre os nossos desejos, então o que diz na palavra? O que diz o Deus que você diz servir? Né? É isso que nós precisamos buscar. E as pessoas, elas confundem muito, assim, a parte da religiosidade, né? Porque religiosidade, eu vejo assim, a igreja, né, independente de qual seja, a única igreja que nós temos que servir é uma, e ela é espiritual, que é a igreja de Cristo. Exatamente. E na igreja de Cristo, né, porque eu falo que denominação religiosa é igual casa, cada um vai ficar na que se sente melhor. Exato. Né? Mas quando eu me denomino cristã, eu tenho que ter os mesmos princípios sólidos que Cristo teve, né? E a busca tem que ser assim. É como se fosse um caminho. Eu falo que a minha visão espiritual é como se fosse um caminho e que Jesus está lá na frente e a gente está andando. E aí vão vir tempestade, pedra no meio do caminho e tal. E eu falo, gente, mas assim, Deus é tão lindo que além dele ter mandado Jesus, nosso irmão mais velho, como exemplo, que é só a gente olhar para ele, ainda tem o Espírito Santo também, que é o mesmo que estava em Jesus, que está do nosso lado o tempo todo. Você caiu, ele está aqui para te levantar. Você está com dúvida, ele está aqui. E aí eu comecei o meu processo de conversão, assim, foi quando eu comecei a ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E aí ontem eu lembro que eu deitei, eu falei, mas Espírito Santo, que roupa que eu vou amanhã? Eu também faço isso, eu também perguntei para ele. E ele vai equilibrando, assim. E os princípios, né, que traz através desse equilíbrio espiritual que Deus traz para as nossas emoções, são princípios que são infringíveis, mas é para nos proteger. Com certeza. É para nos proteger, é para nos tornar pessoas melhores. E as mulheres, elas têm um pouco, assim, de dificuldade nesse entendimento, né? E eu vejo que, na minha profissão, eu trabalhei nos últimos 7 anos com harmonização facial e 90% do meu público era feminino. Sim. Então, a padronização é algo que... A comparação também, né? Hoje em dia, assim, é muito rede social. Então, a gente vê a vida do outro ali, a gente quer, e o cabelo, e isso e aquilo. Isso faz mal, porque você deixa de se enxergar, muitas vezes. E aí, a sua identidade só vai pro ralo cada vez mais, né? Você vai diluindo, né? Mas o que Satanás ele faz através disso? Né? Desde o Éden, o que ele realmente atua atacando a mulher? Nessa questão do sentimento de contentamento. Eva, sempre nas emoções, sempre, né? Eva tinha acesso a tudo. Tudo. E o que realmente Deus falou para eles? Só dessa árvore aqui vocês não comam. Tinha tudo, né? Só tinha essa tudo que não pode. Tem muita gente também que joga só a pedra em cima dela. Né? Adão não tinha que ter deixado ela sozinha, né? Já abre aqui um aspas, né? Tudo bem. Ela errou, mas beleza, ela não errou sozinha. É verdade. Porém, Satanás encontrou um lugar no coração dela que era do descontentamento. E isso, se a gente olha, né, de modo geral, porque assim como você, eu também atuei, né, nessa área de beleza durante quase 10 anos atuando como extensionista de cílios. Então ali, a minha maca era um divã, né? Então eu ouvia histórias, de diversas histórias, desde coisas assim muito pequenas até coisas muito significativas. E ali também era o meu púlpito. Ali eu fazia a obra, eu ministrava também sobre elas ali. Quantas foram, né, orando, enfim. E às vezes iam lá, o trabalho estético mesmo era nada. Não era isso, o real motivo do porquê elas tinham ido lá. Não era pra fazer os cílios, era pra conversar, era pra aconselhar. Eu comecei a perceber isso, né? E aí, dentro desse lugar, eu comecei a ouvir essas histórias e eu comecei a perceber essa conexão entre todas. Essa falta de contentamento da sua própria vida. E a diluição da sua identidade, como você mesma falou. Essa questão da comparação, de se olhar querendo ser como uma influencer, de querer ter coisas que não tem. E nisso é onde Satanás enlaça. Você tira o foco de dentro da tua casa. Tirando o foco de dentro da tua casa, você para de olhar para os teus filhos. Porque você vai começar a delegar essa posição de mãe para outras pessoas, porque você está em busca de ser aquela A profissional, de você ter o corpo, de você ter o cabelo. E ele começa a jogar o coração dessa mulher para fora da casa.
Sendo que é dentro de casa, é na mesa, é nessa conexão da família, onde acontece a cura, onde acontece a ativação do seu primeiro ministério, onde acontece você empurrar os teus filhos para o chamado, porque a maior responsabilidade que nós temos quando mãe é a gente colocar e empregar no coração dos nossos filhos o amor a Jesus. Se você como mãe é uma excelente profissional, alcançou destaque, mas os seus filhos não conhecem a Jesus, você não alcançou o sucesso. Porque o sucesso primeiro vem da tua casa. Os nossos filhos, eles são herança, fruto do nosso ventre, nosso galardão. E o que Deus vai falar sobre nós, sobre o trabalho que nós estamos desempenhando como mãe? Né? Então, eu vejo que Satanás, né, nessa geração principalmente, ele está atuando para poder apagar a identidade. Você não é homem, você não é mulher, seja o que você quiser, se relacione com quem você quiser. Você faz da sua vida aquilo que você quiser fazer. E nisso, acomete com ansiedade, depressão, tentativas de suicídio. Porque a mulher, ela decidiu abrir mão do seu lugar original, do seu colo ali, realmente de buscar o colo no pai e também de oferecer o teu colo, por causa mesmo de feridas que ela não aceitou tratar. E ela simplesmente vai sangrando em cima da sua família, sem nem perceber. E é lindo isso, né, Gabi? Porque Deus, eu falo que nas primeiras páginas da Bíblia, Deus ele já fala ali com a nossa identidade. Imagem e semelhança dele. Essa é a nossa identidade. Agora, a minha vida não é igual à tua e não é igual de um monte de gente, porque tudo que a gente faz leva ao nosso propósito. Isso. Né? Mas a nossa identidade é sermos imagem e semelhança de Cristo. Então, é isso que nós precisamos realmente empregar nos nossos filhos. Uhum. E assim como Eva, né, lá no Jardim do Éden, viu a maçã e ela não pensou em mais nada, ela só pensou em satisfazer a própria vontade dela. Exato. E foi pela emoção, foi pelo visual, Uhum. né? Porque ela olhou. Ela então, desejou aquilo. Então é a mesma coisa que acontece hoje. A gente olha para uma rede social, nessa parte de comparação, a gente deseja aquilo, a gente quer buscar. É como se você estivesse olhando a maçã proibida mesmo, porque não é sua. Né? Então, nesse buscar, nesse procurar essa fruta, você se perde, que é o que aconteceu com ela. É a famosa grama do vizinho, é mais verde do que a tua, né? Sempre tem É isso, sempre essa fala, né? É verdade. Realmente, nós somos movidos pela emoção, não pela razão. Porque se a gente leva em consideração alguém ali que é fumante, né? Ela sabe que se ela continuar fumando, ela vai ter efizema, ela vai ter câncer. Mas por que ela não faz? Se um diabético sabe que se ele continuar tendo maus hábitos, ele vai morrer, às vezes, ele perder algum membro, ficar cego. Por que ele não para de se alimentar mal? Por que ele não se exercita? Porque não é movido à razão daquilo que precisa ser feito. É movido ao sentimento, ao desejo, às suas emoções desequilibradas. E as mulheres, elas sentem mais mesmo? Sentimos. Intensamente? Nós sentimos, nós temos isso realmente... é comprovado, né? Isso é comprovado cientificamente, existem estudos realmente que trazem isso. E eu acho que é por isso, né, que Satanás ele seta tanto a gente. Porque eu falo que as mulheres, nós somos completamente atacadas nas emoções. O tempo inteiro. Se a gente buscar ter um emocional equilibrado, meio caminho já tá, quer dizer, mais que meio caminho já tá andado, né? Sim. E se você também entender que você não tem equilíbrio, já é mais ainda do que... Porque as pessoas, elas não têm essa visão, né? O reconhecimento, né? É o passo para mudança, si. né? Isso aí. E isso você vê, assim, na sua opinião, como uma força ou como um desafio? Essa coisa da mulher sentir de forma mais intensa. Olha, se estiver realmente entregue ao Senhor, isso é realmente algo, assim, maravilhoso, né? E poderoso. Agora, se ela estiver desequilibrada, né, nesse ponto de sentir demais, longe de Cristo, aí é uma mulher rixosa. É aquela mulher que destrói tudo com as suas próprias mãos. Porque não existe a figura do Espírito Santo equilibrando ela. Porque quando a gente erra, né, quando você erra, quando eu erro, a primeira coisa que nós sentimos é o quê? A vergonha. A gente recorre a Jesus ali, olha, me perdoa, eu estou sentindo vergonha, eu estou sentindo isso e aquilo. Na hora o Espírito Santo vem, ministra no nosso coração, você busca a palavra, ali vem realmente algo que preenche. E ao invés de você ficar presa naquela dor, naquela situação, você aprende com ela e posteriormente você tem novas atitudes e você adquire uma competência. É porque o fruto do arrependimento é a mudança de comportamento. Exatamente. Né? E isso é a graça, né? Para isso serve a graça abundante. Porque tem gente que também fica confortável nessa graça, né? Aí fica fazendo, não, porque Deus perdoa tudo, porque Deus... Não, e vira iniquidade. Um erro repetido é iniquidade. E as pessoas não sabem essa diferença. Eu falo assim, gente, Deus vê o coração.
você pode até se enganar, né? Porque você olha para o espelho e fala, não, é porque eu não sabia. Mas você sabe que você sabia. Não, sabe sim. E ele, é no sonsa. fundo, Então, assim, não dá para enganar, né? Uhum. Deus, ele sabe de tudo. E na parte bíblica também, a gente tem algumas personagens, mulheres, que mostram um emocional muito equilibrado que a gente pode se espelhar, né? Sim, Eu sim. gosto muito de Abigail, Ah, ela é maravilhosa. que ela foi, né, ela pela perspicácia dela ali, né, ela apartou uma briga. E eu gosto muito de Esther também, né, Uhum. posicionada, esperou o tempo certo, né, não se Uhum. deixou levar pelas emoções, embora todas elas tivessem motivos para isso. E Totalmente. são mulheres que estavam ali para nos mostrar também que é possível, né? Porque a gente se espelha, muitas mulheres olham para Jesus e veem isso como uma justificativa. Não, mas é Jesus. Tudo bem, mas tinham mulheres Tinha. totalmente equilibradas que a gente pode se espelhar também. Você gosta de Sim. alguma delas? A que mais vem ao meu coração é Jael. Sabe por quê? Ela poderia estar em todos os lugares, mas ela fez o melhor que ela podia com aquilo que ela tinha em mãos. Ela resolveu um problema com sabedoria e estando no seu lugar original. Ela era aquela mulher que montava e desmontava tendas. Então, se a gente leva em consideração, ela não era fraca, né? Ela tinha ali uma força física, Sim, né? Ela tinha, resistência, aham. porque ela tinha que ficar batendo aquelas estacas, então ela tinha uma Porque força. não dá para mim, não. Pra mim também não, infelizmente. Então, quando aquele homem ali chega na tenda dela, ela poderia ele ter tentado entrar em briga de maneira nenhuma. Ela convidou ele pra entrar, deu um Pacífica, leite né? ali pra ele poder tomar, ofereceu um ambiente pra ele descansar. Só que ele estava descansando no lugar errado. E Deus entregou pra ela aquela situação, né? E ela né, assim, depois que ele havia adormecido, ela vai e resolve todo aquele problema com aquilo que ela tinha em mãos. E isso traz pra gente um entendimento tão grande, assim, que você precisa fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Deus, ele já te entregou o que você precisa fazer. Você não precisa olhar para outras pessoas, assim, querendo ser como outras pessoas. Olha para aquilo que Deus já te entregou. O que você já tem de grande valor, né? É isso que a gente precisa entender e parar de realmente achar que Deus ele não ouve as nossas orações. Quando, na verdade, ele já te entregou o que você precisa. O que você realmente tem que fazer é silenciar esse desequilíbrio emocional e você se concentrar naquilo que o Senhor já te mandou fazer. Eu sempre comento que o que eu vejo assim de mais importante que Deus fez comigo foi esse equilíbrio. Parece que as emoções elas estavam todas dispersas e de repente foi pro zero para aí cada uma ser colocada no lugar certo, sabe? E eu acho que eu tô no caminho. Com eu acho que eu tô no certeza. caminho aí do equilíbrio Com emocional. certeza. E Gabi, o que você acha que essa inteligência emocional ela ajuda no processo de cura? Como que você vê isso, assim? Como buscar? Qual o caminho, sabe? Reconheci que estou desequilibrada, amém. E agora? Porque, assim, nós sabemos, né, das terapias medicamentosas, da psicologia, tudo isso. E eu falo que eu acredito em tudo isso. E acho que é uma bênção. Mas, assim, tudo submetido à palavra. A Cristo, exatamente. É isso que eu acredito, sabe? Porque, como eu falei, assim, existem lugares que só o Espírito Santo vai chegar. E chega num viés, né, da psicologia, assim, dessa parte terapêutica, que você vai olhando muito pra você. Né? Então, assim, faz isso porque você vai se sentir melhor. O importante é você, não é o outro. Como que a gente separa? Porque, igual eu falei, eu acredito que tudo isso seja bom, mas seja uma... Não é para você ficar dependente, sabe? Igual a terapia medicamentosa, né? Em muitos casos, ela é uma bênção. Mas até um certo ponto para que você consiga seguir sozinho. Não para que você fique dependente daquilo. Porque a nossa única dependência tem que ser no Senhor. Em Cristo, exatamente. Exato. Então, como é que você enxerga essa parte, assim? A gente tá andando junto, aí chegou num ponto que a palavra vem para um lado e a psicologia, né, atual vai para o outro. Porque eu penso assim... você tem que amar o próximo. Mas antes de você amar o próximo, você tem que amar você. E antes de amar você, você tem que amar Deus. Porque é só assim, essa hierarquia do amor que vai fazer com que você seja, de fato, equilibrada, né? Então, como é que você enxerga dessa forma? Olha, eu trago um pouco da minha história, tá? Por favor. Eu sempre ali,
Eu sempre tive essa dificuldade, como eu falei inicialmente, de gostar de mim. Eu tinha aversão a mim. Eu detestava a minha cor do cabelo, detestava a minha cor de pele, eu detestava tudo que realmente envolvesse o meu nome. E eu ali passei por um relacionamento que foi abusivo, e aquilo ali diluiu a minha identidade. Porém, após isso, busquei sim terapia. E ali, eu inserida dentro do contexto religioso, eu não conseguia sentir a Cristo. Eu fazia terapia, fazia um monte de coisa para tentar encontrar a minha identidade que havia sido diluída. Só que foi no encontro que eu tive com Jesus de verdade que eu comecei a entender quem de fato eu era. Eu poderia ler em livros ali o que Freud falava, o que Lacan traz ali sobre a vertente, sobre vários profissionais que realmente vieram para trazer o entendimento de quem é o ser humano e o porquê você sente o que sente. Só que nenhuma delas, para mim, trouxe o sentido, porque eu sou uma ex-suicida. Eu entrei a nível de depressão tão profundo que eu perdi a Uau. valorização de quem eu era. E assim, você só entra nesse lugar quando você desconhece a Jesus. E você desconhece o poder do sangue dele derramado na cruz. Quando você não consegue entender isso, aí você não consegue ter nenhum tipo de amor por você. Porque se você não consegue realmente absorver que alguém pagou um alto preço para que você pudesse estar aqui hoje com vida, e você realmente assim não gostar disso, não querer viver, você não conhece a ele. Então eu tive que, mesmo ali inserida dentro da igreja, eu percebi que eu estava num ambiente religioso. Eu ia ao culto, mas eu não sentia a presença. Eu louvava, chorava, mas quando eu chegava em casa, eu voltava para aquele sentimento de depressão, de autoextermínio, de tentativas de suicídio, de querer me jogar da escada ou querer bater o carro para poder resolver o problema. Só que quando eu permiti que Jesus acessasse o meu coração, aí sim eu comecei a entender o que significa a graça te basta. Porque se você apenas lê a Bíblia, né, por ler, aquilo ali não vai fazer sentido, não vai. Quando eu deixei Jesus entrar nessas áreas que para mim eram deficientes, aí sim as coisas começaram a acontecer. Então, quando a psicologia vai para um lado e o evangelho vai para o outro, eu vou para o lado do evangelho, porque Jesus é o maior coach que já existiu. É verdade? Ele nos ensinou sobre absolutamente tudo e todas as vertentes sempre levam para ele. E eu falo que a Bíblia é maravilhosa, eu sou apaixonada na palavra, sabe? Mas eu também sou muito apaixonada nas revelações que Deus ele traz pra gente no dia a dia, Sim. nas experiências individuais que nós temos, né? E eu acho lindo isso, porque nós somos assim únicos para ele, né? Nós somos únicas, então o que ele fala comigo talvez não faça sentido para você, então Sim. ele busca uma forma de falar, de nos encontrar, e o encontro com Jesus mesmo, ele não acontece somente em templos, até porque nós precisamos ser cristãs a todo tempo, Sim. né? Principalmente dentro de casa. O meu encontro com Jesus foi dentro da minha casa. Glória a Deus. E eu me sinto muito, muito feliz com isso, sabe? Eu falo que ali quebrou, assim, todas as objeções que podia causar, porque tem muita gente, nós vemos, né, infelizmente, em muitas pessoas que hoje em dia têm cargos e tal, mas que não exalam o bom perfume de Cristo, né? Uhum. E então nós precisamos estar focadas nele. Totalmente Né? nele. É por ele. Uhum. Então, eu sou apaixonada por essas revelações. E eu até falo que se você lê a Bíblia, mas você não ora antes, pedindo revelação para o Espírito Santo, a partir do momento que você fizer isso uma primeira vez, já era. É completamente diferente. É totalmente. Né? Porque senão a Bíblia não passa de um livro de história. Exatamente. E assim, se a gente leva em consideração até mesmo o Salmo 139, o que fala ali? Senhor, olha para mim. Me mostra o que está de errado assim, em mim. Me mostra tudo. É você se sujeitar à palavra. E nesse momento, assim como você teve esse encontro com Jesus na sua casa, eu também tive esse encontro dentro da minha, mas eu já era convertida, eu já era batizada, eu já era religiosa. E aí, dentro de casa, onde eu não estava aguentando mais sentir aquilo, eu falei, Senhor, olha para mim. Me fala quem eu sou. Porque se o Senhor me mostrar tudo aquilo que eu preciso de conserto, vai ficar muito mais fácil. E ele começou a me mostrar, Arielle. E à medida que ele começou a me mostrar, eu comecei a me sentir mal. Porque a gente acha que a gente é boa, né? A gente acha tem essa impressão, né? Temos. Assim, a gente acha que só as pessoas ali que fazem coisas ruins, e não, nós também fazemos. Nós, muitas vezes, oramos ali, Senhor,
me livra de gente ruim. Só que quantas vezes o Senhor também livra pessoas da gente? Da nossa maldade, da nossa maledicência. E eu falo que Deus, ele vai pedindo pra gente, assim, ele vai dando direcionamentos. Perdoa. E o perdão dói. Dói. Em muitos casos, o perdão dói. É libertador. Acho que em todos os Em casos, todos é uma os renúncia. casos, é verdade. E esses princípios, eu falo que assim, eu me converti, né, tem pouco tempo, e na verdade eu tive esse encontro com Jesus e me converti. Eu venho de família cristã, católica, e depois que eu comecei a frequentar, assim, então o meu relacionamento com Deus começou muito assim, na minha vida completa, sabe? Não teve uma área que começou sozinha. Na verdade, eu já fazia terapia, eu já tinha tomado ansiolítico e assim, nada passava. Eu, falando de vaidade, né, puxando sardinha para as mulheres, eu perdi todo o pelinho da minha sobrancelha do lado direito. E eu falava assim, não aguento mais. Até que um dia eu cheguei na minha casa e aí eu ajoelhei assim na minha cama e eu falei assim, Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero saber quem você é. Porque as pessoas falam que são apaixonadas, assim, por você e Eu não sinto entendo. nada. Porque, assim, eu arrepio, toco um louvor, eu gosto, mas eu não sei o que eles estão falando. Eu quero te conhecer. E a partir dali, tudo começou a mudar, assim. Aí eu não sabia fazer jejum, aí eu comecei a fazer jejum. Aí eu já contei até isso aqui num podcast que eu participei, que eu falei. Aí eu falei, vou ficar 30 dias sem comer. Todo mundo que é crente fala que fica 30 dias, que o jejum funciona, eu vou fazer, sem nem saber. E jejum não é fácil. não é fácil, Não. né? Então, assim, foi tudo revelado ali. Eu fiquei daquele jeito assim, sabe? Eu falo que o meu processo, para quem tá de fora, parece até que foi rápido, mas na verdade, quando eu olho para minha vida hoje, eu tô tendo só respostas agora de coisas que eu passei há 10 anos atrás. Semeadura e colheita, né? Então, assim, hoje eu tenho entendimento de muita coisa que aconteceu. Porque as pessoas olham e falam, tão rápido, né? Fogo de palha. Mas, assim, dentro da gente, ninguém sabe como é que é, né? Não. E quando a gente está iniciando na fé, e eu passei por isso, é muito difícil você renunciar. É muito difícil você entregar, é muito difícil você, né? Porque geralmente o querer de Deus, em muitos momentos, é divergente do nosso. E nós temos que optar pelo dele, porque ele vê coisas que nós não vemos, ouve coisas que nós não ouvimos. Mas hoje eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer isso. Eu faço e amém. Mas antes, para mim, mulher, foi muito difícil. Assim, entender. Eu fazia, mas fazia assim, chorando. Trancando o sabe? dente. Arrastado, assim. Aconteceu isso com você, Gabi? Olha, eu também, assim, o Senhor me pediu a minha clínica, né? Só que antes dele me pedir, eu comecei a sofrer vários problemas dentro deste lugar que eu tinha recebido confirmação de que era para eu abrir, né? Após ali o processo de real conversão e tudo. E ali dentro daquele lugar, tendo vários problemas, falei, Senhor, você não tinha me confirmado para poder abrir isso daqui que eu tenho hoje? E ali, buscando nas minhas anotações, eu vi que eu tinha feito como se fosse um desenho de um local dos sonhos. E eu estava pisando exatamente na revelação daquilo que eu tinha sonhado um dia. Só que aquilo que era um sonho, eu estava pisando e eu não sentia alegria. Aquilo ali começou a me matar por dentro. Eu não conseguia realmente dar o meu melhor como líder, eu não conseguia dar o meu melhor como a profissional, porque eu tinha ali 8 mulheres debaixo da minha liderança dentro dessa minha clínica, e ali eu comecei a ter vários problemas com elas, entre elas, todo mundo, né? E ali eu não conseguia entender, eu falei, Senhor... Vira tudo de cabeça para baixo, o Senhor, né, me confirmou. Só que no dia da inauguração, e a minha sogra, ela fez uma oração ali e Deus usou ela para falar comigo que ali eu teria muitas guerras. Só que o Senhor já tinha me dado vitória. Aquilo ali passou batido, né? Foi no dia ali, falei, amém, ok. Só que nos dias de guerra, quando estava numa luta travada mesmo, eu falei, Senhor, eu nunca passei tanta humilhação. E eu me lembrei dessa fala. Falei, Senhor, eu não quero mais. Eu quero entregar isso aqui, eu não tenho mais amor por isso aqui. Quando eu via que tinha cliente marcado na minha agenda, eu tinha, assim, aquela angústia, tipo assim, vou ter que ir lá para atender porque eu tô me sentindo mal de pisar lá dentro. E enquanto eu estava com esse desejo, o Senhor não me deixava entregar. Ele falava, não é a sua hora. Não vai entregar. Eu falei, Senhor, eu não tô aguentando mais. Não é agora. Ok. Fiz uma carta para Deus. Eu escrevi uma carta para ele, falando, olha, eu não consigo ainda entender qual é o motivo do porquê o Senhor ainda me permite passar por essas situações e o porquê o Senhor ainda me mantém dentro deste lugar,
passando isso com essas pessoas. Mas se eu ainda não aprendi o que eu preciso aprender, me ensina rápido. Eu preciso, né, realmente me ver livre, né, disso. Eu preciso aprender o que eu ainda não consegui aprender. Ali, depois daquela carta, eu descansei. Falei assim, ok, ele falou que não é para eu entregar ainda, eu vou seguir. Beleza. Quando eu comecei a ter ali novas ideias para poder fazer campanha de marketing e tudo mais, quando eu estava descansando e começando a aprender o que eu ainda não tinha aprendido, né, de liberar perdão para algumas pessoas, de realmente desejar que outras pessoas realmente fluíssem de forma positiva, ali, naquele momento, o Senhor falou para mim, agora você me entrega. Agora você está pronta. Me entrega. Eu te permiti chegar a tudo o que você tinha almejado profissionalmente, para você ver que não era isso. Agora é o momento, me entrega e me deixa fazer na sua vida o que eu pedi, o que eu realmente fiz você para ser. Na mesma hora, peguei as chaves, toma, é seu. Nem pestanejei. Porém, foi necessário que eu fosse curada nesse processo. Curada na inveja, curada na amargura, curada na angústia de querer realmente validação de outras pessoas e não buscar a validação do Senhor. De querer agradar a todo mundo e não buscar agradar aquele que me diz servir. Pelo medo da rejeição. Pelo medo de realmente ter pessoas que não gostavam de mim. A ferida ainda estava aberta, A ferida estava aberta. E ele me mostrou que estava aberta. E ele começou a mostrar tudo aqui, ó. Como que você vai fazer o que eu preciso que você faça se você ainda tem medo de ser rejeitada pelas pessoas? Porque o ser rejeitada está totalmente junto com o fato de você pregar o evangelho, de você falar aquilo que as pessoas não querem ouvir, mas elas precisam. De novo, a gente olha para Jesus, né? Exatamente. É sempre ele. Né? E enquanto o meu foco estava totalmente em olhar para a minha carreira profissional, por quanto eu precisava ser bem-sucedida profissionalmente, pelo quanto eu queria ser admirada pelas pessoas. Pelo quanto eu lutei, estudei. Poxa, não busquei é justo, tanto né? por isso. Esse sentimento de injustiça também é muito presente nesses totalmente, momentos, né? Tá dentro das feridas, né? São 5 feridas emocionais. A rejeição, o abandono, traição, ferida da injustiça. Tem mais uma que me fugiu aqui agora. Mas tudo dentro de... A traição. Então, tudo dentro disso... Humilhação. Traição, já tinha falado. Então, dentro dessas 5 feridas, tudo isso reverbera na vida adulta, coisas que a gente nem se dá conta. Porque, às vezes, você lá atrás, você foi, assim, abandonada por alguém. E aí, desenvolveu dentro de você uma necessidade de ser agradadora. Eu preciso agradar a todo mundo, porque dessa forma ninguém me abandona mais. Então, você vai sempre tendo na sua vida adulta resquícios de feridas que você não ousou mexer, você simplesmente guardou dentro de um quartinho, na sua alma, afugentou ali. Só que na vida adulta você vai tendo ali depressão, ansiedade, você vai realmente sendo grossa ali com a sua filha ou com o seu filho, você vai dando patada no marido, e você nem vai se dando conta de que isso são reflexos de feridas que você nunca mexeu. Tá tudo ligado. E muitas coisas, muitas dessas feridas a gente não tem acesso, né? São nessas provações que Deus traz que ele vai abrindo. Sim. Porque eu me lembro que enquanto você estava falando, eu falei, meu Deus, eu tô aqui assim, Deus, mas é muito parecido mesmo. Como assim? Pra você ver, né? Assim? E aí, uma amiga minha, gente, eu vou contar aqui uma coisa. Eu conheci a Gabi assim, uma amiga minha foi num curso dela e falou assim, ela é muito parecida com você. Eu falei, mas como? Não, ela é muito parecida, assim, o jeito dela se vestir, o jeito dela falar, você precisa conhecer. Eu falei, bem, passou, isso tem tempo. E aí agora ela tá falando e eu tô aqui assim. Realmente parece. Senhor, como assim, né? Porque quando você falou que você ia lá pra sua clínica e você não se sentia bem, eu lembro que eu ia pro consultório e eu chegava lá, falava pra minha secretária assim, desmarca todo mundo. E eu deitava na maca e eu dormia. E isso aconteceu comigo junto com o puerpério, junto com tudo, assim. Então foi uma bomba. Eu também. A nossa filha tem 4 anos, né? A sua e a minha olha, também. Gente, olha as coincidências. Coisa. Então, aconteceu tudo assim. E aos poucos ele foi tirando, mas ainda não me colocava, assim, com uma outra alternativa para fazer. E eu falava, Senhor, mas... E ele faz isso, continua. E eu lembro, assim, nunca me deixou faltar nada. Sabe, eu sempre tinha, né, até os meus luxos ele bancava, mas eu falo que na hora que ele pediu, eu não tive medo também, foi sem hesitação que eu falei, toma, porque quando Deus aponta, ele paga a conta, né? Com confirmação a gente vai, se a gente não for, poxa. Pois é. Gabi, e o que você diria hoje para uma mulher que nesse momento tá assistindo a gente, mas que tá quebrada por dentro? Olha, eu já estive nesse lugar.
A gente já esteve, né? Nós já Tivemos. estivemos, assim, quebradas a um nível que você imagina que talvez não haja a possibilidade dessa reconstrução. Só que eu falo pra você como a você do futuro, talvez, né? Alguém que já esteve nessa posição de achar que não tinha nenhum tipo de valorização e nem possibilidade de ser alguém na vida ou de se sentir feliz. E eu vou falar algo que o Senhor falou pra mim. É uma decisão. Eu decido. Ele já entregou pra você a bênção e a maldição. O que você escolhe hoje? O livre-arbítrio é você poder escolher. Exato. Né? A gente Eu tá falo assim ferida. que o livre-arbítrio as pessoas confundem muito, mas pra mim, o livre-arbítrio é assim, porque Deus, ele não te fez e imaginou um propósito depois. Ele já tinha um propósito e ele te fez pra cumpri-lo. Exatamente, Né? você nasceu pra aquilo, né? Exato. Então, assim, o livre-arbítrio é você seguir ou não o que você nasceu pra fazer. Exatamente. Ser, né? E ele coloca diante de você. Você tem a decisão de continuar dessa forma, né, assim, totalmente quebrada, e você se vitimizar da sua condição, ou você fazer como o paralítico. Porque é uma das histórias que mais mexem comigo. Quando Jesus ele chega no tanque e ele vê aquele homem que está há 30 anos ali, naquela posição. Ele fala para aquele homem, o que queres que eu te faça? Jesus ele sabia que aquele homem não andava e o desejo dele era andar. Mas qual era o diálogo daquele homem? Qual era a fala dele? Eu não tenho ninguém que me leve até o tanque. Toda vez que eu chego perto, alguém já entra no meu lugar. E Jesus, ele silencia isso e pergunta novamente: o que queres que eu te faça? Porque Jesus, ele não está preocupado com o seu argumento. Ele está preocupado em te tirar da condição que você está. Mas a pergunta que ele faz hoje, né? Você quer? Porque se você quiser, eu quero. Se E, você assim, quiser, você se levanta e anda. Eu acho que quando eu falo assim, nós precisamos fazer o ordinário. Porque o extraordinário é com dele. Deus. Sim. E assim, quando Jesus... Eu amo essa história também, porque quando Jesus ele pergunta o que queres que eu te faça, é porque ele tá falando para você que você também tem uma parte de responsabilidade nisso. Sim. Né? Porque muitas pessoas, elas querem um milagre, mas elas não querem mudar os hábitos. Elas não querem nada. Então, assim, a partir do momento que aquele paralítico levantou, a cama que até então carregava ele, agora quem ia carregar era ele. Exatamente. Né? As pessoas que estavam acostumadas a vê-lo daquela maneira, agora iam vê-lo como um testemunho. Né? Olha a responsabilidade. Então, assim, a partir do momento que Jesus te encontrou, uau, tudo aconteceu. A gente precisa testificar ele. Exato. Né? E para isso você precisa querer. Exato. Não que seja fácil, porque não é. Nunca vai ser. Foi fácil para você? Para mim também não foi. Mas eu decidi ir em frente. Gratificante. E chega um pouquinho mais na frente, que nem é tanto assim, e você já reconhece. Porque quando acontece esse encontro verdadeiro com ele, não tem como. Assim. Não tem. Eu falo que Jesus, ele é irresistível. Então, assim, se você já resistiu a ele, é porque você não conheceu. Você só se convenceu durante um tempo. Às vezes nem convenceu, tava ali só de forma religiosa, né? E aí chega alguém, tem uma oratória mais bonita, e aí você já vai, já vai se movendo, vai né? se movendo, exatamente. E, Gabi, como que... Isso eu tive muita dificuldade, assim, e até hoje é uma coisa que eu ainda tenho. Como que eu diferencio um ataque espiritual da minha emoção? Olha... É difícil, né? É difícil, porém tem uma explicação. O ataque espiritual... Você vai perceber que quando você está ali trilhando, você está andando, fazendo coisas positivas, e você, do nada, você sente um desânimo. Vou dar um exemplo. Você está todos os dias ali empenhada em ler a Bíblia, né? Todos os dias de manhã. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz é ajoelhar, agradecer pelo seu dia, você vai e começa a ler a palavra. Um belo dia... Assim, acontece um desânimo, acontece que alguém chega na tua casa de uma forma de surpresa e você não consegue dar continuidade naquilo ali que você estava fazendo. Você foi interrompida no projeto quando você percebe, já passaram-se 30 dias e você não conseguiu entender o porquê tanto desânimo de você voltar para ler o que você estava lendo. Como assim, gente? Nossa, eu levantava com tanto gás e hoje eu acordo cansada, acordo meio assim, meio mal. Isso é um ataque espiritual. E o que realmente difere a nível de emoção? Qual é a atitude que você vai ter perante isso? Se isso vai jogar você para vala a ponto de você não ter forças, ou se isso vai arrancar de você joelho no chão, Senhor, eu identifiquei, me ajuda realmente a voltar de onde eu estava. Precisa arrancar de você adoração, precisa arrancar de você renúncia e dedicação
novamente naquele projeto de você voltar. Né? Então, mas tudo isso vai ditar dentro o quê? Do quanto você realmente identifica que isso é prioridade na tua vida. Se você tiver com as suas emoções totalmente assim, aquém, Satanás já te enlaçou e você nem percebeu. E é o que mais acontece, né? Totalmente. Até porque quando as pessoas, elas... Na verdade, Satanás, ele é muito astuto. Sim. E sutil, né, gente? Satanás é sutil. Então, assim, não espere um bicho de 7 cabeças, com chifre, tridente, mostrando pra você, porque ele não vem assim, Acho que a única coisa que a gente pode aprender com ele é isso. Né? É a persistência, a única coisa. Só. E assim, conforme você vai evoluindo na fé, ele também vai evoluindo nas artimanhas. Sim. Né? Então, assim, se você já venceu uma vez, não ache que já tá vencido, porque ele não vai vir com a mesma estratégia. Ele vai vir com uma diferente. Né? Você cresce e ele cresce, porque contra nós ele tem poder, mas não contra Jesus. O nosso Deus, sim. Então, é por isso que eu falo que quando Deus ele diz na Bíblia, né, que nós precisamos estar em Cristo. E o em é uma preposição de dentro. Quando eu falo que eu estou em casa, eu estou dentro de casa. Sim. Não é do lado, nem na frente, eu estou dentro. E quando você está dentro? Quando você está sendo, de fato, uma cristã em todas as vertentes. Né? Agora, a partir do momento que dei um errinho aqui, mas assim, já reconheci, mas não quero voltar e tal, você vai saindo pra fora. Então, é aquilo, né? Efésios lá mostra pra gente a armadura de Deus, ou seja, que é tudo completo, capacete, courão, cinturão, tudo, calçada. Isso nós estamos em Cristo. Mas quando você tá um pouquinho fora, aí você leva a lapada, porque ele está ao derredor. Esperando uma oportunidade, né? E eu falo que ele é muito sutil. Se tem uma coisa que eu aprendi com ele, é que a sutileza, assim, vem comendo pelas beiradas, né? E assim, Deus, ele precisa de uma permissão. E eu falo que até nisso, ele nos ensina princípios de educação. Sim, cortês. Né? Exato. Então, assim, você quer que eu te cure? Né? Agora, Satanás, não. Você ele só invade. Precisa de uma brechinha aberta. Hoje você postou nas suas redes sociais, a gente vai falar daqui a pouco para vocês seguirem a Gabi, sobre as portas e janelas. Sim. Uma pessoa que não tem a sua saúde emocional, as suas emoções equilibradas, é como uma casa sem portas e janelas, né? Com janelas caídas, com portas caídas. Porque você não tem um limite estabelecido. Qualquer coisa entra. Né? Isso diz em Provérbios. Eu acho que se você nunca leu a Bíblia, comece ali por Provérbios, sabe? Faça um capítulo por dia. Isso vai te ensinar boas maneiras, o jeito de como ser, né? É um livro da sabedoria maravilhoso. É aquilo, realmente um guia, né? Para como ser, o que fazer, como decidir, né? E quando realmente você não consegue ter esse equilíbrio dentro de você, né? De entender essas questões, você realmente é essa pessoa que está totalmente suscetível a todos os ataques. Porque, como você falou em Efésios 6, o que está na mão, né? É a espada da fé e o escudo. O que é isso? É a palavra. Quando Satanás ele chega para poder te atacar de alguma maneira, como no ataque espiritual, o que você precisa ter na sua boca? A palavra para que você enfrente. Porque à medida que a gente resiste Satanás, ele não encontra lugar em nós. E quanto mais você resiste, mais ele some, digamos assim, né? Mas ele volta de novo com alguma outra tática. Sim. Só que nós precisamos realmente estar sempre na torre de vigília. A gente tem que estar vigilante, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Vigiai. A gente tem que estar sempre assim. Exato, é assim mesmo. E eu falo que essa parte da palavra, né, do verbo, assim, é uma coisa que me toca muito, porque sempre quando eu falo palavra, o verbo, vem pra mim Jesus, assim. Sim. Então é o verbo que se fez carne, né? Então sempre é Jesus, gente. Não tem um exemplo melhor, assim, tudo que a gente fala, tudo se remete até o Antigo Testamento, ele aponta pro Novo, Sim. né? E o Novo explica o Antigo. Então, a partir do momento que o véu foi rasgado, você tem livre acesso àquele que pode te ajudar a solucionar tudo na sua vida e realmente fazer com que você viva em abundância. Não é só viver, é viver em abundância. E Gabi, ai gente, que delícia, né? Agora eu já encontrei ela, Railane, já encontrei ela. E conta pra gente, assim, que mensagem você gostaria de deixar? Em Gálatas está escrito que a gente precisa guardar o nosso coração. Como você interpreta esse guardar o coração pra gente, né, dar a palavra, trazer para as nossas emoções e fazer uma blindagem emocional? Se esconda em Jesus. Né? Guardar o coração é você começar a bloquear tudo aquilo que possa trazer como uma interferência aos seus sentimentos, a sua interpretação do que vai ser a sua emoção.
Se você entende, como diz naquele versículo, né, que se o seu olho te faz pecar, é melhor que você arranque-o e você vá para o céu sem ele, ou sua mão, né? Então, eu falo muito sobre essas influências do século, né, de hoje, que nos tiram do nosso lugar original, nos tiram do nosso eixo, nos tiram do nosso equilíbrio, através de inserções mesmo que Satanás ele usa como sutileza, como redes sociais, né, como situações... Fala que num mundo hoje de muitas influências, nós temos poucas referências. Exatamente. Quais são as pessoas que você segue, né? Quais são as referências, né, que você tem? E segue por quê? Exato. Começa a se colocar em xeque, sabe? A questionar quais são as coisas e conteúdos que você se expõe. Será que é aquilo que hoje você coloca como música? Porque isso o Senhor falou comigo. Eu sempre gostei muito de música mais, assim, MPB, esse estilo de música. Mas eu comecei a prestar atenção nas letras, nos enredos, na música em si. E o Senhor me pediu para colocar apenas louvores na minha casa, porque o Senhor habita nos louvores. Existem letras que a gente acha ali que é inofensivo, mas existem cantores que consagram músicas, né? Consagram realmente todas aquelas coisas. Então o Senhor começou um trabalhar comigo diferente. Eu comecei a prestar atenção naquilo que eu ouvia, naquilo que eu via, naquilo que eu conversava. Então, é começar a olhar os seus relacionamentos como um todo, as coisas que você se expõe, e verifique se tudo isso, onde você está inserida, se são realmente contextos, pessoas, coisas que te impulsionam para Cristo, te impulsionam a ser uma pessoa melhor, te impulsionam a tomar decisões que você precisa, ou te tiram realmente da presença do Senhor, te empurrando mesmo para coisas erradas e cada vez mais te arrastar para longe dele, né? Isso é muito importante. Então, na Bíblia, né, em Gálatas 5:22, diz que o fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito, é o domínio próprio, que é o mais difícil para mim. Né? Porque é a gente contra a gente o tempo todo, né? É a gestão das suas emoções. Então, quando o Espírito Santo ele governa as nossas emoções, nasce paz. Tem muita gente que fala, né? Mas como é que eu vou saber se eu estou no caminho certo? Gente, é uma paz que excede todo o entendimento. Sim. Mas você precisa experimentar, né? E a gente vai finalizando por aqui, Gabi. Então, você quer deixar algum recadinho? Gente, ela vai passar as redes sociais também. Sigam ela lá. Sim. Porque adoro seus conteúdos. Obrigada. Preciso dizer. Muito obrigada. Agora, então, mais ainda, né? Agora que eu conheci. Uma identificação, Uma né? identificação, super identificação. É uma referência. Essa vale Glória a pena seguir. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória Fica à vontade, Deus. Gabi. A minha oração sempre foi realmente ser um instrumento dele. Eu falo que quem me conheceu no ano passado precisa me conhecer novamente. Porque eu sempre me coloco nesse processo de transformação para que eu todos os dias, não realmente assim, não pelas pessoas, sabe? Mas para que eu olhe para mim e veja se há Cristo em mim. Eu sou aquela que mais busca por isso. Eu me emociono por isso porque Cristo para mim é tudo. Foi ele que me trouxe a vida de verdade, não é a vida apenas falar por falar, mas ele me trouxe o entendimento da minha singularidade, da importância que eu tenho também, né? Então, a partir disso, eu comecei a entender o poder da minha vida através dele. Nele, eu encontrei tudo, né? Então, se hoje existe em você tamanhos níveis de dores e angústias e situações mal resolvidas na tua alma que te impedem de conhecer a esse Cristo que eu tô falando, se submeta ao processo de cura interior. Né? Aí eu vou fazer um merchan, né? Mas eu não tenho turma para esse ano, vai ser a partir do ano que vem. A turma do Curadas para Curar, em nome de Jesus. Onde eu realmente abordo isso, sabe? Sobre a cura interior, sobre você colocar para fora. Porque se a gente realmente tiver esse entendimento de que se ofender é uma escolha, e também permanecer ferido também é uma escolha, a gente facilita a nossa vida, sabe? Então, quando Jesus trouxe para mim esse entendimento, né, de que eu me ofender, eu estava escolhendo me manter ofendida, eu estava escolhendo reter pessoas ao invés de perdoar, porque o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Então, Jesus, ele trouxe um significado para minha vida, e a partir da minha cura, ele me possibilitou educar a minha filha, empregando um amor a ele genuíno, não por religiosidade, né? E também trazer para dentro da minha casa, a minha vida com o meu marido, a sabedoria, a diligência, a temperança, as virtudes, né? Então, eu falo que quando Jesus me apresentou a inteligência emocional e a gestão das minhas emoções, ele me apresentou a minha verdadeira versão, né? Então, as minhas redes sociais, eu falo muito sobre isso, né? Você vai ser muito bem-vinda.
E no ano que vem nos encontramos, né, no Curadas para Curar. Com certeza. Gabi, muito obrigado por Obrigada, esse bate-papo, viu? Eu muito amei obrigada. ter você aqui. Já tô querendo parte 2, Glória. inclusive. E estaremos lá no Curada para Curar mesmo. Amém, amém. E nos encontraremos muito por aí a partir de agora, Com né? toda Agora já certeza. virou minha amiga. Quem é amiga Best de Jesus friend, é minha amiga com agora. certeza. E você, muito obrigada por estar com a gente nesse episódio do Desperta Cast, né? Então, eu espero que você realmente tenha despertado para dentro de você, despertado para que você seja quem você nasceu para ser, para o que Deus te fez para ser, né? Aquele que te criou, ele te criou com um propósito. E não há nada melhor do que você realmente estar nesse caminho e descobrir o porquê, porque o seu propósito ele começa em você, mas ele não para em você. Ele abrange muito mais. E você precisa pensar, né? Aquele, assim, dono do mundo, sabe? O que fez o céu, o mar. Ele conta com você para cumprir uma missão aqui. Uma missão que eu não posso fazer, que a Gabi não pode fazer, que é só sua. Exclusivamente sua. Então, quem desperta realmente vive o sobrenatural de Deus. Tá bom? Eu te aguardo no próximo. E acompanhe também lá nas redes sociais o podcast, que nós teremos sempre novidades. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.